Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar uma parte das classes gramaticais invariáveis a partir da página 60 da sua apostila. Para início de conversa, então nós temos que compreender que das 10 classes gramaticais que existem, 6 variam e 4 não. E são essas 4 aí, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, de que nós vamos começar a falar agora. Hoje nós vamos falar especificamente do advérbio, da preposição e da interjeição, e vamos deixar a conjunção para a próxima aula, porque o assunto é mais prolongado um pouco, ok? Então, antes de entrarmos especificamente no advérbio, preposição e interjeição, conheçamos algumas características semânticas e funcionais dessas classes que não variam, olha, invariáveis. Então, ótimo. O advérbio, por exemplo, modifica o verbo. Isso é questão que você precisa aprender mesmo, de uma vez por todas, porque quando você precisar reconhecer a classe gramatical de uma palavra dentro da frase, você vai ver que às vezes a mesma palavra poderá ser um advérbio, poderá ser um pronome indefinido, por exemplo. Então, o fato de nós estarmos falando que o advérbio é invariável, enquanto o pronome você já estudou como classe de palavra variável, então só a questão de você poder variar ou não já vai te ajudando na identificação, por exemplo, se é um advérbio, se é um pronome. Né? Então, e o outro fator que vai lhe ajudar é saber com qual palavra o advérbio se relaciona na frase. Por exemplo, ele se relaciona principalmente com o verbo, mas pode relacionar-se também com um adjetivo ou com outro advérbio. Vai exprimir uma circunstância que nós vamos classificar como de tempo, de lugar, dúvida, intensidade, causa, concessão, etc. Então, existem muitas outras circunstâncias para que nós possamos classificar o advérbio. E nós podemos flexioná-lo em grau. Então, quer dizer, ele é invariável, ele não vai ter masculino, feminino, singular, plural, mas ele pode ser modificado no grau. Você pode comparar e você pode intensificar o advérbio na frase. E, sintaticamente, quando eu tenho um advérbio na frase, morfologicamente um advérbio, sintaticamente eu tenho um adjunto adverbial na oração, ok? Funciona assim. Por exemplo, fiz a prova hoje. Fiz a prova hoje. Perfeito. Então, quando você for fazer a análise morfológica aqui, você vai dizer que fiz é verbo, você vai dizer que a é um artigo definido, perfeito, prova é um substantivo, e você vai dizer que hoje é um advérbio, pelo fato de estar modificando aqui quando foi que você praticou a ação de fazer alguma coisa, certo? Então, é advérbio modificando o verbo fazer. Hoje fiz hoje. Veja que ele se relaciona com o verbo na oração. Ótimo, isso é uma análise morfológica. Mas quando chegarmos lá na análise sintática, no estudo da sintaxe, aí você vai fazer dessa forma, ó, na análise sintática. Então, você vai ver que o fiz, que o verbo fazer é transitivo direto, que a prova vai ser objeto direto, que o artigo a sozinho é o adjunto adnominal desse objeto direto e prova é o núcleo do objeto direto, e que o advérbio hoje vai ser adjunto adverbial. Certo? Então, é isso. Quando você ficar na dúvida, por que tem hora que eu tenho que falar que é advérbio, tem hora que eu tenho que falar que é adjunto adverbial, eu não sei quando é que eu devo dizer
uma coisa ou outra. Então, você já sabe quando é que você deve dizer uma coisa ou outra. Você vai falar que a palavra é advérbio se você estiver fazendo uma análise morfológica, se você estiver tratando da classificação gramatical da palavra na frase. Mas se você estiver tratando da função da palavra, que função ela tem dentro do período, aí a função é de adjunto adverbial, ok? Ótimo. Aí depois nós vamos falar de preposição que liga dois termos de uma oração, estabelecendo variadas relações entre eles, entre esses dois termos. Então nós vamos ver quais são elas e o que é que elas estabelecem, que relação que estabelece entre os termos, sabendo que é invariável e que é um conectivo simplesmente sem função sintática, ok? Então se você estiver fazendo análise sintática e vir a preposição, então ela não tem função sintática lá na sintaxe, você não tem que falar nada, deixar em branco a preposição, ok? Na conjunção, você vai ver que liga termos de mesma função e também liga orações. Principalmente vai ligar orações, mas pode ligar dois termos que exerçam a mesma função numa oração. Por exemplo, ligar dois termos que são núcleos de sujeito, ou dois termos que são núcleos de objeto, ok? Mas pode ligar uma oração e outra. As conjunções são invariáveis, é apenas um conectivo, apenas, mas é importante. E também sem função sintática, certinho? Beleza. E depois vem a interjeição, que vai exprimir emoções ou sentimentos, é invariável também, e é uma palavra frase, como dizer, porque ela sozinha já pode trazer todo um sentido para o que você quer expressar, e é sintaticamente autônoma, também não vai ter função sintática, ok? Então, são as 4 que nós vamos estudar agora, nesta aula 3, que nós vamos estudar, e vamos começar com o advérbio, aí na sua página 60 a 62, ok? Então, como já dissemos agora mesmo, o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Vai exprimir circunstâncias variadas e nós vamos classificar essas circunstâncias, dizer que é advérbio de modo, de tempo, de lugar, de finalidade, de causa, etc., dependendo do contexto em que ele estiver inserido. Mas antes de eu querer classificar o advérbio, eu preciso saber reconhecê-lo. Então, chegou a hora de nós colocarmos alguns exemplos. Veja bem, vamos trabalhar com a palavra muito, porque ela poderá ser advérbio ou não, dependendo do contexto em que for aplicada. Então, por isso é importante nós observarmos a relação das palavras na frase. Por exemplo, se você disser que o garoto estudou, bom, se você falar que ele estudou, pronto, você informou um fato, uma ação que ele fez e não acrescentou mais nenhuma informação a esse ato de estudar, né? Essa ação de estudar. Mas se você falar que o garoto estudou muito, aí você observa que já modificou o sentido do verbo estudar. Não apenas estudou, como estudou muito. Então é hora que eu vou classificar esse advérbio e de intensidade, né? Está intensificando a ação de estudar. Então, eu classifico como advérbio, porque modificou o verbo, mas ele poderia estar modificando um adjetivo também. Por exemplo, o garoto é muito esforçado. Então, se eu disser que garoto é esforçado, você já percebeu claramente que esforçado é um adjetivo, porque qualifica o garoto. Mas quando eu digo que ele é muito o quê? Esforçado, então você está vendo que o muito está modificando o adjetivo esforçado. Que ser esforçado é uma coisa, ser muito esforçado é diferente, ok? Então, intensificou. É quando você vai dizer que tem aqui um advérbio de intensidade. E agora modificando o adjetivo. Mas se você disser que o garoto saiu cedo, se você disser que o garoto saiu cedo, se disser que ele saiu, simplesmente, né, informou uma ação sem nenhuma circunstância em torno desta ação. Mas se você fala que saiu cedo, modificou o sentido de sair. Alguém poderia ter pensado que ele saiu mais tarde, mas não, ele saiu cedo. Ótimo.
Então, já sei que cedo é advérbio por estar modificando o verbo sair. E é advérbio de tempo, que informou a noção temporal aqui. Agora, vamos aplicar o muito. Se eu disser muito aqui, você está vendo que na frase 1, o muito modificou o verbo estudar. Na frase 2, o muito modificou o adjetivo esforçado. Mas agora, na frase 3, esse muito, muito o quê? Não é muito saiu, não é saiu muito. Eu quero dizer que foi muito cedo. Então, se modifica verbo, adjetivo ou advérbio, você classifica aquela palavra como advérbio também, ok? Então, advérbio é isso, é essa definição que você leu aqui, ó. Modifica essas 3 classes gramaticais. Ele próprio, não modifica ele próprio, ou verbo ou adjetivo. É assim que você vai saber que a palavra é advérbio e não outra coisa. Por exemplo, vamos à frase 4. Se você disser que o garoto tem muito brinquedo, o garoto tem muito brinquedo, a palavra muito apareceu e você vê que não se relaciona com o verbo, não é que ele tem muito, muito tem. Não tem sentido. O muito não se refere ao tem, mas se refere a brinquedo. Muito o quê? Muito brinquedo. Tá vendo? Muito brinquedo. Se fosse, agora repare só, se fosse brinquedos no plural, você ia falar muitos brinquedos, observando que o muito aqui pode variar, pode flexionar no plural. Então, já comprovou para você que não é advérbio, porque advérbio não flexiona. E aqui, outra coisa, brinquedo é um substantivo. Você viu aqui que o advérbio relaciona-se com um verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio, mas não se relaciona com substantivo, ok? Então, só de estar se relacionando com um nome, aí você lembra de aulas anteriores, e palavra que se relaciona com nome é artigo, mas artigo é o ou um. É adjetivo, mas adjetivo da qualidade. Aqui não está dando qualidade. É numeral, numeral indica uma quantidade exata. Muito não indica uma quantidade exata. Então, a última que se relaciona com nome é pronome. Então, é hora que você vai classificar isso aqui como pronome e indefinido, porque é muito, mas você não sabe quantos aqui, certo? Então, ótimo. Estes 4 exemplos aqui serviram para mostrar para você que realmente advérbio se relaciona com as classes gramaticais citadas aqui em cima, aqui no início da definição, mas a mesma palavra que é advérbio em um contexto pode ter outra classificação em outro contexto, ok? Então, nós temos que observar a relação das palavras na oração. E aí, depois, dependendo do contexto em que foi aplicado, você vai dizer que é um advérbio de modo, ou de intensidade, ou de lugar, ou de tempo, de negação, afirmação, dúvida. Isso aí é tranquilo para você chegar à classificação. O importante, primeiro, é saber identificar, certo? E vai adiantando, como nós analisamos naquele quadro. Se você encontrou um advérbio, você encontrou a classe gramatical da palavra. Se a banca estiver lhe cobrando for a função sintática, então ali você tem uma adjunta adverbial, ok? Então, ótimo. Depois, saibamos também que advérbio é quando é uma palavra modificando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Mas, às vezes, essa modificação pode ser por meio de mais de uma palavra. Se for mais de uma palavra fazendo o papel de um advérbio, aí então você vai ter locução adverbial. Por exemplo, ó, tem alguns exemplos aqui e nós vamos colocá-lo em um período para você perceber melhor. Se você disser assim, que o garoto, já que começamos a falar do garoto, vamos continuar, né? O garoto estudou, olha, se eu falar atentamente, aí você está observando logo que o atentamente modifica o ato de estudar. Se modificou estudar, que é verbo, você já sabe que ele é um advérbio. E aqui indicando a noção de modo, é o modo como ele estudou. Mas essa noção de atentamente eu poderia expressar por meio de mais de uma palavra.
Por exemplo, o garoto estudou com atenção. Então, você observa novamente que as duas palavras juntas querem fazer o papel do advérbio. Por quê? Estão fazendo o papel do advérbio? Porque estão modificando o verbo estudar. Estudar é uma coisa, com atenção é outro jeito de estudar. Então, está modificando o verbo estudar. Mas eu gastei duas palavras para modificar o verbo. Mas então a essência é modificou o verbo? É advérbio. Mas usei duas ou mais palavras para fazer isso, então eu tenho locução adverbial. Mas do mesmo jeito que o advérbio funciona como adjunta adverbial na oração, a locução adverbial também é uma adjunta adverbial na oração, certo? Então é isso aí. Vamos agora a pontuação. Quando nós estamos estudando advérbios ou adjuntos adverbiais, porque o advérbio vai fazer a função de adjunto adverbial na oração, então nós temos que estar atentos ao detalhe da pontuação. Isso porque, primeira coisa que nós temos que saber é que é mais comum no nosso dia a dia nós fazermos as sentenças, as frases, as orações na ordem direta. Então vamos lá, ordem direta, esse é o mais comum, ok? Na ordem direta de uma oração na língua portuguesa, nós vamos ter essa ordem aqui para os termos. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Se o verbo for transitivo, então ele vai precisar de objeto. Então aí nós vamos colocar os complementos verbais, que é objeto direto ou objeto indireto, se o verbo pedir complemento, lógico, porque existem os verbos que não precisam de complemento, já tem sentido completo sozinhos, eu posso parar a oração nele, que já faz sentido, ok? Mas se não fizer sentido parando no verbo, eu tenho que partir para frente e colocar um complemento para dar sentido àquele verbo, ok? Mas aí, depois do complemento, ou depois desse verbo que não precisa de complemento, aí eu colocaria se eu quero marcar circunstância de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de dúvida, em que se realizou aquela ação, aí virá o que nós vamos chamar de adjunto adverbial, e que nós já sabemos que palavra, que classe de palavra vai representar, né? Advérbio ou locução adverbial. Perfeito. Então, como naquela frase anterior que nós dissemos que o garoto fez... não é estudou, né? Mas pode ser assim mesmo. O garoto fez... Aí, ó, já estou trabalhando com um verbo que não tem sentido completo sozinho. Se eu colocar ponto final aqui, se não houver contexto, você já vai me perguntar, espera aí, mas fez o quê? Então não posso colocar ponto final, eu vou ter que continuar. Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Então eu vou dizer que o garoto fez a tarefa. Pronto, agora você já entendeu. O garoto fez a tarefa, agora eu posso colocar ponto final. Mas se eu quiser informar mais alguma coisa, eu posso dizer que ele fez a tarefa ontem, ele fez a tarefa atentamente, e eu vou dizer que ele fez a tarefa com muita atenção, certo? Ele fez a tarefa com muita atenção. Ótimo! Com muita atenção, eu vou chamar de locução adverbial, porque está mudando a ação de fazer, certo? Fez com muita atenção fez. Então, se modificou o verbo, é advérbio. Se é mais de uma palavra, é locução adverbial. E se eu estiver fazendo análise sintática, é adjunta adverbial, isso aqui, ok? Ótimo. E daí? E daí que, se aparecer do jeito que nós temos aqui, né, os termos estão na ordem direta, se eles aparecerem assim, aqui não precisa colocar vírgula em nenhum lugar. Mas só de eu tirar o adjunto adverbial que está aqui no final da oração e o trouxer para o início, não tem problema, não altera nada no sentido da oração. Mas aí já vai exigir que você coloque vírgula, ou seja, só de eu retirar o adjunto adverbial do local que é o comum dele, lá no final da oração, e colocá-lo lá no início da oração, quando eu vou dizer que o adjunto adverbial está antecipado, eu sou obrigada a colocar vírgula e depois continuo a minha oração. Com muita atenção,
O garoto fez a tarefa. Da mesma forma, eu poderia começar com o sujeito, o garoto, mas aí agora eu vou, antes de falar o que ele fez, eu já vou dizendo que foi com muita atenção. Com muita atenção, aí fez a tarefa, não tem problema. Porém, novamente, eu tirei o adjunto adverbial do local de origem dele, que é o local comum, costumeiro, é lá no final da oração. Agora, ele está intercalado. Intercalado é quando ele se põe entre dois termos que se relacionam diretamente. Por exemplo, o sujeito garoto se relaciona diretamente com a ação que ele praticou, que é o verbo, a forma verbal fez. Então, só de eu colocá-lo aqui, quebrei a ordem direta. E essa quebra tem que ser marcada por vírgulas. Agora tem que ser vírgula antes e vírgula depois, porque ele está intercalado. E termos intercalados levam vírgula antes e depois, certo? Então, já que você está estudando advérbio e sabe que o advérbio sintaticamente vai ser classificado como adjunto adverbial, então você já precisa saber também que se o adjunto adverbial for colocado antecipadamente ou intercalado na oração, ou seja, no meio de dois outros termos, precisa ser isolado por vírgula, certo? É claro que existem alguns detalhes a serem observados, porque em alguns momentos a vírgula vai ser facultativa, mas esses detalhes deixaremos para a aula específica de pontuação, ok? Então, olha só, adjunto adverbial anteposto, ou seja, colocou lá no início da oração, ou intercalado, como fizemos no segundo exemplo, quando ele vem no meio de dois termos, né? Aí o que acontece? Se você estiver diante dessa situação, ele deve ser separado por vírgula. Entretanto, quando este aparecer em pequena extensão, a vírgula estará dispensada. É o que eu estava dizendo, né? Mas já está adiantado aqui. Por exemplo, hoje pela manhã, encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Então, você observa que hoje pela manhã é a adjunta adverbial de tempo, é uma locução adverbial mostrando a ideia de tempo em que aconteceu a ação de encontrar. Então, modificou o verbo, é advérbio. Mais de uma palavra, locução adverbial. Sintaticamente, advérbios e locuções adverbiais são adjuntos adverbiais. E um adjunto adverbial antecipado, ou seja, lá no início da oração, ou intercalado, precisa ser separado por vírgula, certo? Agora, aqui nós temos um que é representado por uma só palavra. Então, de pequena extensão, alguns gramáticos não têm consenso. Uns falam que de pequena extensão é quando ele tiver duas palavras, por exemplo, aí é considerado de pequena extensão. Mas outros dizem, não, de duas ou três, né, de 2 a 3 palavras, pode ser considerado de pequena extensão. Mas a gente analisa isso também no contexto. Às vezes até o contexto, o jeito de falar a frase vai exigir a vírgula, mas de qualquer forma guarde essa regra. Para muitos gramáticos, vai ser considerado de pequena extensão se ele tiver de 2 a 3 palavras. Então, aqui só tem uma. Então, amanhã é adjunto adverbial de tempo, está antecipado, então é normal colocar vírgula. Como ele é pequeno, eu poderia deixar sem a vírgula, tá vendo? Porque é só de uma palavrinha, ok? A morfossintaxe do advérbio, aquilo que nós já falamos, mas eu vou repetir porque essa matéria é muito importante. Eu caio muito nos concursos, então nós não podemos desprezar. Quando é uma que cai menos, a gente vai mais rápido, viu? Então, que sintaticamente, os advérbios, as locuções adverbiais ou orações adverbiais exercem função de adjunto adverbial. É só repetindo o que você já viu anteriormente para fixar. Olha só, mais exemplos. Ó.
O aluno fez o dever apressadamente. Eu poderia dizer simplesmente que ele fez o dever, você já entendeu. Mas quando eu falo que é apressadamente, você vê que eu estou modificando o ato de fazer algo, certo? Então, se eu modifiquei verbo, eu tenho ali advérbio morfologicamente falando. Se for uma análise morfológica. Mas se for uma classificação da função, sintaticamente falando, eu tenho ali uma adjunta adverbial de modo. O aluno fez o dever às pressas. Eu modifiquei de novo o ato de fazer algo nessa segunda oração, só que agora eu tenho mais de uma palavra. Então, eu não tenho um advérbio, eu tenho uma locução adverbial, morfologicamente falando. Mas, sintaticamente, essa locução classifica-se como adjunta adverbial. Na terceira oração, ou melhor, no terceiro exemplo, nós temos um período composto, porque você vê que tem o verbo fazer e tem o verbo anoitecer. E a primeira oração, o aluno fez o dever, ó, já dá para a gente entender. Só que quando eu falo quando anoiteceu, esse quando anoiteceu só tem sentido se eu falar junto com a outra oração. E quando anoiteceu, é oração por ter o verbo e é uma oração que modifica de novo a ação de fazer o dever, tá vendo? É quando ele fez, ó, fez quando anoiteceu. Quando anoiteceu, fez. Então, está modificando o verbo. O que modifica o verbo é advérbio, se for uma palavra. É locução adverbial, se forem duas ou mais palavras. Mas é oração adverbial, se houver o verbo ali, certo? Então, quando anoiteceu, se eu for classificar morfologicamente, eu tenho a conjunção quando e tenho o verbo anoitecer, certo? Mas se eu for classificar sintaticamente isso aqui tudo, né, quando anoiteceu, eu tenho uma oração adverbial. Por quê? É uma oração porque tem verbo, é adverbial porque modifica o verbo da outra oração. E, sintaticamente falando, esta oração é um adjunto adverbial de tempo. Mas é lógico, se eu for classificar só como um termo da oração, adjunto adverbial de tempo. Se eu for classificar a oração, aí é quando nós estivermos estudando o período composto, que eu vou classificar essa primeira aqui como oração principal e a segunda, quando anoiteceu, como oração subordinada adverbial temporal, certo? Mas uma oração subordinada adverbial funciona como adjunto adverbial dentro do período, ok? Então é isso e vamos praticar. A palavra destacada expressa circunstância de lugar em. Então, olha só, olha como que é simples, ó. A banca só está pedindo para você circunstância de lugar. Quando você fala não, não denota lugar, você nada a ver, simplesmente te faz lembrar em lugar, de lugar? Não. Antes, também não. Só, também não. Aí, aí onde? Só de você falar aí onde? Onde é lugar. Então, está claramente que na letra E é que você tem uma palavra indicando circunstância de lugar que você classificaria morfologicamente como advérbio de lugar e sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Certinho? Agora, lá na letra A, o não nega alguma coisa. Daniela trabalha numa empresa em que a gentileza não é preocupação. Então, está negando o fato de gentileza ser preocupação naquela empresa. Não é. Então, você tem um advérbio de negação se você estiver fazendo a classificação morfológica ou adjunto adverbial de negação. Simplesmente ignora o fato de a colega estar ocupada. O simplesmente está fazendo uma afirmação. Ignora simplesmente, simplesmente ignora. Então, está afirmando, você tem um advérbio de afirmação ou, se for sintaticamente falando, adjunto adverbial de afirmação. Daniela, antes de comer, fica 10 minutos no quarto enchendo balões. Então, esse antes dá ideia de tempo. Ela enche os balões quando? Né? Antes de comer. Então, isso aí é noção de tempo. Então, é um advérbio de tempo ou adjunto adverbial de tempo, se a banca estiver lhe cobrando for função sintática. Só tem um problema. Não pode ser feito perto da filha. Só.
Só isso, mais nada. Então, deu uma ideia de exclusão. Alguns gramáticos vão classificar isso como palavra denotativa de exclusão, mas outros vão classificar como advérbio de exclusão, porque o sentido é exclusão. Por que advérbio, palavra denotativa? Isso aí é porque algumas pessoas, alguns gramáticos, não acham a palavra totalmente parecida com um advérbio. Mas, de qualquer forma, concordo que ela está mais próximo de ser advérbio, certo? E advérbio de exclusão, conforme o sentido. Agora você tem este período. Aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro da democracia. Então, a gente sabe que esse período não está completo. Deveria ter tido reticências aqui, porque ele não foi escrito na sua completude, né? É só uma parte aqui. Mas o que nós precisamos saber aqui é apenas a respeito desta palavra, mais. Uma palavra com a mesma classificação gramatical que a palavra mais, na frase acima, está destacada em... Então, antes de eu ler A, B, C, D aqui, eu tenho que entender o que essa palavra está fazendo no período para eu saber qual a sua classificação. Então, olha só. Se arrisca a ser bem mais prejudicial. Mais o quê? Mais prejudicial. Então, o mais se relaciona com prejudicial e se algo é prejudicial, então prejudicial é característica desse algo. Então, é um adjetivo. E daí, a que conclusão eu chego? Eu chego à conclusão que essa palavra é um advérbio de intensidade, porque advérbio modifica verbo, modifica advérbio ou modifica adjetivo. Então, pronto, agora eu já sei o que eu estou procurando. Estou procurando um advérbio. Dependemos todos, todos dependemos. Aí você fala, é advérbio, porque está relacionado com o verbo. E agora veja bem. Primeiro, está no plural. Advérbio não varia, perfeito? Segundo, ele está se referindo ao verbo mesmo, mas não para indicar uma circunstância do verbo, mas para indicar quem é que depende de alguma coisa. Então, quem depende de pessoas que nunca vimos? Todos dependemos de pessoas, todos dependemos. Isso aqui é o sujeito do verbo depender, certinho? E esse sujeito, então só de falar que é sujeito, você já sabe que não é advérbio, porque advérbio funciona como adjunta adverbial, ok? Mas só de saber também que está no plural, você já sabia que não era advérbio, ok? Mas aí vamos classificá-lo aqui como pronome substantivo, porque ele está no lugar de um nome, e indefinido, porque fala todos, mas não define especificamente quem são esses todos. A ignorância é quase infalivelmente uma garantia de maus procedimentos. Quase. A ignorância é, vamos supor, uma garantia. Infalivelmente uma garantia. Quase infalivelmente. Não é totalmente infalivelmente. É quase. Então, eu vejo que o quase se refere a infalivelmente. Infalivelmente termina em mente. Mente é um sufixo adverbial. Pode anotar. O que quer dizer isso? Que toda palavra que terminar com o sufixo mente, ela é formada de um adjetivo, e é infalível, mais mente, que é um sufixo que só forma advérbios. Então, eu tenho certeza que essa palavra aqui é um advérbio. A partir disso, eu já tenho certeza que essa aqui também é advérbio, porque ela está modificando infalivelmente. E infalivelmente é advérbio. E palavra que modifica advérbio só pode ser outro advérbio. Então, eu já encontrei a resposta. O indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual. Olha, bastante também pode ser advérbio. Mas você já sabe que advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. E aqui o bastante modifica o quê? Conhecimento. E se eu fosse conhecimentos, ia ser bastantes conhecimentos. E conhecimento é substantivo, é nome. Então, esse bastante só pode ser um pronome adjetivo por estar acompanhando o nome e indefinido porque bastante pode até passar uma ideia
de quantidade, mas não uma quantidade exata, é indefinida, ok? Agora, só para você ver que ele poderia ser advérbio também. Por exemplo, se falar assim, ó, comi bastante. Então, você está vendo claramente que o bastante está modificando o verbo comer. Modificou o verbo, é advérbio. Estou bastante feliz, modificando o adjetivo feliz, é advérbio também, certo? Então, é isso que você precisa saber, não é? Você não tem que decorar uma palavra como advérbio ou como pronome. Você tem que entender com qual outra ela se relaciona na oração, para depois você ousar classificá-la, perfeito? Letra D, os desejos e os muitos sentimentos, e só de estar no plural, eu sei que muito pode ser advérbio, mas advérbio não varia. Então, só de estar no plural, eu já sei que não é advérbio, né? E muitos o quê? Sentimentos. Sentimentos é substantivo, é nome. Quem modifica nome, nesse contexto aqui, também está sendo pronome indefinido. Na passagem, nunca tive boa memória, sempre sofri essa desvantagem, mas talvez seja um modo de recordar apenas o que se deve. Talvez a maior coisa que nos aconteceu na vida, a que tem algum significado profundo, a que foi decisiva. Esses termos destacados, ao nunca, sempre, talvez, dão ideia de quê? Olha, nunca, mesmo que você pense que está negando, mas ele pode indicar outra coisa sem ser negação, tá? Ou seja, causa, não. Causa, nunca tive boa memória. Dúvida, não. Ela está afirmando que nunca teve. Intensidade, não intensificou nada. Então, é lógico que a noção de tempo, certo? Nunca. Quando é que você teve boa memória? Nunca. Então, quando? Quando? Nunca. Quando dá ideia de tempo. Então, o nunca respondeu a uma pergunta relacionada ao tempo. Então, como não tem mais tempo em nenhuma das alternativas, a resposta tem que estar aqui, porque sempre também é tempo, é lógico, e talvez está na cara que é dúvida. Então, nós temos ali, respectivamente, advérbio de tempo e advérbio de dúvida, quando eu tenho que falar a classe gramatical. Se eu precisasse falar a função sintática, eu tenho ali, respectivamente, dois adjuntos adverbiais de tempo e um adjunto adverbial de dúvida. A teoria mais escandalosa é que a foto seria uma montagem. O mais que você vê aí na frase expressa a mesma circunstância adverbial presente na expressão destacada em. Então, aqui a banca já falou para você que ele é um advérbio, não está pondo em dúvida, porque escandalosa é adjetivo e ele está modificando o adjetivo. Então, perfeito. Agora eu tenho que saber o que ele expressa. A teoria mais escandalosa. Então, o que está acontecendo? Ele está intensificando. Ali ele é um advérbio de intensidade. Intensidade. Então, é isso que eu vou estar, que eu vou procurar. Tudo aqui vai ser advérbio, quer ver? Almoço realizado diariamente. Realizado diariamente. Diariamente realizado. Modificou o verbo no particípio aqui, realizar. Então, é advérbio, mas não é intensidade. Diariamente está marcando ideia de tempo. Almoço bastante inusitado. Almoço bastante inusitado. O bastante está se referindo ao inusitado, quer dizer, muito inusitado. Inusitado é um adjetivo. Então, realmente, está modificando um adjetivo, então ele é um advérbio, mas intensidade indica, então achamos a resposta, indica intensidade, o de lá era intensidade também, então é isso que nós estávamos procurando. Almoço com os colegas de trabalho, realizado com os colegas de trabalho. A preposição com já vai introduzindo uma ideia de companhia. Isso, existe sim adjunto adverbial de companhia, ou então locução adverbial de companhia, indica que estão juntos, então é companhia. Almoço realizado irreverentemente, é o modo como ele foi realizado. Almoço realizado talvez uma única vez, Então, a ideia que está gritante aqui é de dúvida, Talvez, Beleza. Às vezes, enquanto galopava, dava entrevistas cheias de fé e orgulho sobre a terra em que nasceu e se deu tão bem. A locução adverbial, às vezes,
se classifica como lugar. Existe algum lugar que se chama às vezes? Eu vou lá para... Quando você vai? Para o às vezes, não tem nem como, né? É o modo de fazer alguma coisa? Não é modo. Intensificou algo? Não. É tempo? Quem sabe? Quando é que ele galopava? Sempre? Sempre é tempo, né? Quando que ele galopava? Às vezes, tá vendo? Marcou a ideia de tempo perfeitamente, não tem nada a ver com as demais, certo? Então, letra D. Aí aqui está falando, ó, a locução adverbial classifica-se como locução adverbial de tempo. E se fosse a função sintática, adjunta adverbial de tempo. Agora vamos para a página 63, isso da preposição. A preposição, então, vai ligar dois elementos da oração e vai explicitar uma relação entre eles, uma relação de subordinação, de um termo completando o outro, certo? De um termo integrando o sentido do outro. Por exemplo, ele se alegrou, quem se alegra com algo ou com alguém. Então, você não vai dizer assim, ele se alegrou o seu modo de agir, porque ia mudar totalmente o sentido da frase. Ia dizer que a pessoa está alegrando o modo de agir de outra pessoa. E aqui não é assim, ela não está alegrando o modo da outra pessoa agir, ela está se alegrando com o modo de agir. Então, você vê que é importante a preposição dentro do período, porque ela estabelece uma relação de sentido, certo? Então, ela trouxe aqui a ideia de causa de você ter se alegrado, certo? Agora, se eu tivesse parado só em modo, alegrou com o seu modo, né? O modo poderia ser de várias coisas. E quando eu falo que é de agir, a preposição de aqui também vem especificar o modo. Elas correram, poderia ter falado só assim, mas aí eu venho com a preposição trazendo a ideia de modo, como elas correram, com alegria, e ainda a preposição até trazendo a ideia de lugar. Então, aqui, as preposições são palavras que vão ligar dois elementos e estabelecer uma relação entre eles. Você poderia vir agora, não é simplesmente vir, tem um jeito para vir, tem que ser com cautela. Então, essa ideia aí veio introduzida pela preposição. Aí você pode estar falando assim, mas eu estou reconhecendo aí locuções adverbiais, olha aí, com alegrou, com o modo de agir, então é a causa que o alegrou, com alegria é o modo como correram, até a praça é o lugar. Sim, são locuções adverbiais. As locuções adverbiais virão, na maioria das vezes, introduzida por preposições, certo? Para não dizer sempre, né? Com preposição. Então, agora estamos entendendo um elemento que já está, né, que está dentro de outro que nós estávamos estudando agora, que são as locuções adverbiais. Mas elas podem estar em outras locuções também. Então, é bom que saibamos reconhecê-las. Aqui você está reconhecendo locução adverbial, porque está vendo claramente a modificação aqui com o verbo, né? Então, serve para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relações entre elas. É uma palavra invariável, liga dois termos, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, subordina o termo regido ao termo regente. Então, o primeiro é o regente, e o segundo, aqui que veio cadê o segundo? Aqui tá aqui, Segundo é o termo regido, certo? Então, aqui, o verbo aqui tá regendo, né? Mas não é obrigatório. Eu poderia falar só que ele se alegrou. Mas quando eu falo com o seu modo de agir, então eu modifiquei o sentido do verbo com essa expressão aí, ok? Beleza. Olha outro exemplo. Os alunos estão aptos para estudar. Nós sabemos que apto pode ser apto para ou aptos a estudar. Nós assistimos, quem assiste no sentido de ver, precisamos usar a preposição a, certo? Esse verbo assistir, mesmo que no dia a dia nós não usemos a preposição a com ele, a gente diz todo dia assistir o filme, assistir o jogo, mas na norma culta, esse verbo, no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição a. Então, aí está ela, certinho? Então, vamos lá. Os alunos estão aptos para estudar. Se eu parar assim, apto,
aptos, né? Estão aptos, ponto final, você poderia perguntar, mas eles estão aptos para quê? Né? Porque quem está apto para alguma coisa. Então, apto é o termo, é esse adjetivo, é o termo regente, porque ele pede outro termo para lhe complementar o sentido. E esse termo, que é o termo regido, que vem completar o sentido do adjetivo apto, ele vem com preposição, porque todas as vezes que um nome, que nós vamos chamar como substantivos, adjetivos ou advérbios para esse efeito, precisarem de um complemento, o complemento virá com preposição, certo? E alguns verbos, às vezes, também precisam de um complemento com preposição. Então, isso aí nós vamos especificar mais os detalhes na aula de regência verbal e de regência nominal, ok? Aqui é só para você ver que o termo pediu um complemento, então, quer dizer, nós temos um termo subordinado a outro, o termo que pede, que manda, que chama um outro para lhe completar o sentido é o termo regente, o que vem, que é o primeiro termo aqui no caso, o que vem completar é o termo regido, que é o segundo termo aqui no caso. E veio com preposição aí. Beleza. As principais preposições estão aqui nessa palavra-chave, ó. Pescada, nesta aqui, tá bom? Pescada. Com P você tem o para, o por, o perante. Com E você tem o em e o entre. Com S você tem o sem, o sob, o sobre. Com C, com, contra. O A, o próprio A, às vezes é preposição. O ante, o até e o após. Com a letra D você tem o de e o desde, perfeito? E o A já apareceu aqui, não precisa repetir. E vamos praticar um pouquinho. No trecho, o material decomposto deve ser retirado com a ajuda de uma broca especial. Está dizendo que ali há duas preposições. Acabamos de sair da pescada e vimos que palavras são as principais preposições. Você pode observar que aqui eu tenho artigo, substantivo, né? Um adjetivo, verbos, verbo deve ser retirado da locução. Com, com é uma preposição. A ajuda, esse a é artigo, tanto é que se fosse ajuda, seria as ajudas, para você ver que não é o a preposição, que preposição não varia. De sempre é preposição. O com e o de sempre são. Então, pronto, realmente são apenas duas, está certa a afirmação. Considere as relações de sentido estabelecidas pelo vocábulo por nas seguintes passagens. Você tem o vocábulo por duas vezes aqui. Vamos ver o sentido que ele traz. Leva a comportamentos altamente restritivos por gerar na criança e no adolescente acessos de raiva. Olha aqui, alguma coisa leva a comportamentos restritivos. Mas por quê? Por que faz isso, né? É porque gera na criança e no adolescente acessos de raiva. Então, isso aqui, ó, gerar na criança acesso de raiva, faz acontecer esse aqui. O que eu estou querendo dizer? Faz acontecer, dá para você entender isso? Aqui, ó, leva a comportamentos altamente restritivos por gerar na criança acessos de raiva. Então, isso aqui motiva esse. Então, eu vou dizer que isso aqui é a causa do outro. Então, esse por introduzir uma ideia de causa. E causa eu só tenho que ir na letra A. Então, o outro tem que ser uma ideia de meio. Vamos ver? O tratamento para o TOD, o transtorno positivo desafiador, é feito por uma rede multidisciplinar. Não, perfeito. Isso aqui é o meio pelo qual se faz o tratamento. Perfeitinho. Então, certinho na letra A. Se soubesse uma, já saberia a resposta, porque só apareceu causa e só apareceu meio na letra A. Tá vendo? Então, beleza. A terceira transição também está relacionada com valores culturais. Envolve o que hoje é frequentemente chamado de mudança de paradigma. Uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que formam determinada visão da realidade. Esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Valores que estiveram associados na cultura ocidental. Na cultura ocidental,
a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Então, é aqui que está o X da questão. Ó. Compreende um certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os vocábulos dos, é claro que é a preposição de, eu tenho a preposição de nos dois, mas a preposição de foi contraída com os aqui e com a aqui. Agora, o enunciado está dizendo que essa contração da preposição de com o outro vocábulo foi assim, ó, em dos é com o pronome demonstrativo os. Está dizendo que o os que eu coloquei lá é um pronome demonstrativo. E em da é com o artigo definido a. Então, vamos lá. Se for os ali for pronome demonstrativo, ele equivale a aqueles, certo? Se for artigo, você já sabe, está definindo tá? A palavra seguinte, eu posso, se eu colocar no masculino, ele vai para o masculino, se eu colocar no plural, ele vai para o plural, mostrando que ele é realmente um artigo acompanhando o substantivo. Vamos ver. Diferem nitidamente, então esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente daqueles, então esse os significa aqueles mesmo, daqueles valores, né, da Idade Média, a Idade Média, as idades médias, que esse A é artigo sim, então tudo que se disse aqui está certo. Você deve estar se lembrando, quando estudamos pronomes, de que às vezes um o, um a, os ou as podem ser pronomes demonstrativos, quando ele significa aquele, aquela, aqueles ou aquelas, ou aquilo. Por exemplo, ouvi o que você falou. Ouvi o que você falou. É a mesma coisa de eu dizer ouvi aquilo que você falou. Então, esse o significa aquilo, então ele é um pronome demonstrativo, ok? E assim sucessivamente. Agora vamos falar de interjeição para encerrar, porque é rapidinho, e vamos deixar conjunção para a próxima aula. Então, vai lá na página 68 e 69, por favor. Então, interjeição é simplesmente uma palavra também invariável, mas que vai exprimir emoções e sentimentos. E dependendo dessa emoção, dependendo do sentimento que você exprimiu naquele contexto, ela recebe uma classificação. Então, o que vale é o contexto, certo? Porque se eu uso, por exemplo, né, calma, se eu falar assim, calma, né, eu estou advertindo a pessoa, dando uma advertência, né? Ou então, devagar, sentido, mas aí você vai classificar isso como interjeição, não é porque a palavra calma é interjeição, é porque ela está exprimindo um sentimento naquela hora. Agora, se eu disser assim, ó, a calma é uma virtude. Aí eu não estou exprimindo nenhum sentimento aqui, eu estou dando uma informação sobre o substantivo calma. Então, aqui ele não é interjeição, aqui ele é um substantivo. Agora, se eu falar assim, calma, calma, para de gritar, ou então pare de chorar, né, por exemplo. Então, agora, eu não estou me referindo à calma como nome de algum sentimento, de alguma virtude, por exemplo, certo? Não estou nomeando, eu estou expressando um sentimento aqui de advertindo você, calma, é aquilo que eu sinto no momento e falo de uma vez, certo? Isso é interjeição. Quando você pega o telefone e fala alô, então você não quer informar nada a não ser saudar a pessoa para ela saber que pode falar que você já está na linha, certo? Ou então, oi, né? Você vê a pessoa e oi, então é só aquele sentimento de saudar a pessoa para fazer um contato com ela, certo? E assim vai. Então, ó, ei, ô, socorro, socorro. Ó. Se eu falar aqui, ó, o socorro foi prestado, ó, o socorro foi prestado atentamente. Pronto, socorro aqui é substantivo. Agora, se eu falar socorro, preciso de ajuda,
nesse contexto, o socorro não deixou de ser um substantivo, mas eu não usei para nomear nada, eu usei para gritar uma ajuda. Então, aqui ele é classificado como interjeição. Então, é isso que você tem que observar. Não é qual palavra que vai ser interjeição, é que contexto que ela foi usada para ela deixar de ser um substantivo e ser classificada como interjeição. Ela está exprimindo uma emoção naquele momento, um sentimento naquele momento, então aí ela é uma interjeição. E você classifica esse sentimento conforme o contexto, ok? Agora, nós temos que ver que às vezes eu vou exprimir meu sentimento ou minha emoção com mais de uma palavra, com um conjunto de palavras. Aí eu não vou ter uma interjeição, eu vou ter uma locução interjetiva. Por exemplo, cai fora. Então, cai fora, eu sei que tem o verbo cair e tem o advérbio fora, mas eu não estou querendo indicar, não é simplesmente a ação, indicar que alguém praticou alguma coisa. Eu quero, sobretudo, em um determinado lugar, eu quero, sobretudo, que você saia daqui. Então, cai fora. Então, eu estou por aqui com você. Vai embora. Então, exprimir um sentimento de que eu agora, nesse momento, eu não tenho paciência com você, estou impaciente, certo? Estou desaprovando você. E muito obrigada, então, estou agradecida. Volta aqui, eu já ia te falar, volta aqui. Então, aquela coisa que você expressa sem pensar, aí é uma interjeição, tá? Vamos à questão 1. Nós temos a tirinha com 3 quadrinhos, e a primeira fala diz o seguinte: não tenho a menor dúvida, a maior pobreza é a de espírito. O mundinho pobre o nosso. Bom, para começar, né, que deveria ter um acento circunflexo, porque aqui não é o mundinho, é o mundinho, né? Então, um acento circunflexo aqui cai bem. Aí, beleza. Aí agora vamos. A respeito da leitura da tirinha, analise as afirmativas a seguir. A fala do segundo quadro mantém relação semântica direta com a fala do primeiro, relação semântica, ou seja, de sentido. Não tem a menor dúvida. A maior pobreza é a de espírito. Bom, então até que está mantendo, né? Não tem dúvida, então ele tem uma certeza. E ele está falando que a maior pobreza é de espírito. Então, quanto à semântica, tudo bem. Mas não sintática. Ah, sim, sintática, não tem a menor dúvida. Bom, para que tivesse uma relação sintática, ela deveria estar sintaticamente organizada aqui, elas deveriam estar assim, ó, não tenho a menor dúvida de que a maior pobreza é a de espírito, porque quem tem dúvida de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, dúvida de quê? De que, né, a maior pobreza é de espírito. Então, sim, tem uma relação semântica, certo? Mas não tem uma relação sintática, ou seja, pelo menos não está sintaticamente bem organizada, certo? Então, está correto isso aqui. A terceira fala permite inferir que são muitas pessoas pobres de espírito no mundo. Olha, a terceira fala permite, o mundinho pobre o nosso. Ué, se o mundinho é pobre e é nosso, é o mundo, é de todo mundo, é nosso, né? Então, todos que vivem aqui para ele, né? Ou pelo menos muitas pessoas são pobres de espírito, já que o mundinho é pobre. Então, quem vive no mundo são as pessoas, e essas pessoas certamente, na maioria, não vou dizer todas, mas pelo menos pode ser a maioria, porque senão o mundinho não seria pobre. Então, certo também. E a frase desse terceiro quadrinho é interjetiva, ou seja, ela expressa uma emoção, um sentimento do personagem perfeitamente também. Então, todas estão corretas. Letra E. Na 2, nós temos de novo uma tirinha e começa: socorro, socorro, não sei como, mas a minha cabeça virou ao contrário, tô virado para trás. Olha, tô conseguindo ler a etiqueta da minha camiseta, tô vendo as minhas próprias costas. Opa, espera aí, meu umbigo tá aqui. Acho que eu só pus a camiseta ao contrário. Esquece, a minha cabeça está no lugar certo, no fim das contas.
Ah, isso eu já não sei. Bom, isso eu já não sei se está no lugar certo mesmo, né? Então, ótimo. A palavra socorro que apareceu lá no início do primeiro quadrinho atua como uma palavra de qual classe gramatical? Então, lógico, se tivesse substantivo aqui, você poderia falar assim, ah, é substantivo. Socorro pode ser substantivo, mas naquele contexto em que ele expressa o terror de achar que está com a cabeça virada para trás, está expressando o sentimento dele. Quem faz isso é a interjeição. Aponte qual das interjeições ou locuções interjetivas está corretamente associada ao seu valor semântico. Cuidado com o carro. Quando eu falo cuidado, eu não estou com raiva, com aversão, com ódio de alguma coisa. Eu estou dando uma advertência para a pessoa, ok? Advertência. Se Deus quiser, se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Eu estou fazendo um apelo ou será que eu estou apenas desejando? Se eu falar assim, me ajuda, meu Deus, para eu chegar a tempo, seria um apelo. Mas se Deus quiser, está representando um desejo. Credo, que nojo! Bom, tem nada a ver com dor. Eu estou sentindo aversão por alguma coisa, certo? Então sobrou a letra D. Puxa, não esperava te ver aqui. Ah, surpresa? É mesmo, só de não esperar de ver aqui já é uma surpresa. Então esse puxa veio trazer especificamente surpresa nesse contexto aí, ok? Beleza. Então, sempre faça o seu melhor, porque tudo que você plantar agora, você colherá mais tarde, ok? Então, até a próxima, se Deus quiser.